Vamos então de novo ao nosso projeto, dar continuidade ao nosso projeto de Brasil, um país de leitores, que eu quero que vocês se tornem leitores. Então vamos dar continuidade à leitura de nosso livro, Nosso Pequeno Príncipe. Então vamos lá. A cada dia eu ficava sabendo de alguma coisa sobre o planeta a partir da viagem. Tudo ia chegando devagar ao sabor dos pensamentos. Foi assim que no terceiro dia fiquei a par do drama dos baobás. Também dessa vez foi por causa da ovelha, pois de repente o príncipezinho me perguntou, como que dominado por uma grande dúvida. É verdade, né? Que as ovelhas comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, ainda bem. Não entendi por que era tão importante que a ovelha comesse arbusto, mas o príncipezinho acrescentou, consequentemente também comem baobás? Observei ao príncipezinho que baobá não é arbusto, mas árvore do tamanho de uma igreja, e mesmo que ele levasse consigo uma manada de elefantes, essa manada não daria conta de um único baobá. A ideia da manada de elefantes fez o príncipezinho rir. Ia ser preciso pôr um em cima do outro. Mas observou com sabedoria, baobá, antes de crescer, começa pequeno. É isso mesmo. Mas por que você quer que as ovelhas comam baobás pequenos? Ele respondeu, ora essa. Como se tratasse de coisa evidente. Precisei de um grande esforço mental para entender sozinho esse problema. E de fato, no planeta do príncipezinho, assim como em todos os planetas, havia capim bom e capim ruim. Portanto, semente boa de capim bom e semente ruim de capim ruim. Mas as sementes são invisíveis. Ficam dormindo no recesso da terra até dar na veneta de uma delas acordar. Então ela se espicha e primeiro manda timidamente para o sol um brotinho encantador e inofensivo. Se for um broto de rabanete ou de rosa, pode-se deixar que cresça como quiser. Mas se for de uma erva daninha, será preciso arrancar o planeta logo, assim que identificada. Ora, havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho, eram sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado por elas. Ora, no caso do baobá, se isso for feito muito tarde, a gente nunca mais consegue se livrar deles. Abarrotam todo o planeta e o perfuram com suas raízes. E se o planeta for pequenininho e os baobás muito numerosos, eles o arrebentarão. É uma questão de disciplina, dizia-me mais tarde o príncipezinho. Depois de terminar a higiene pessoal da manhã, deve-se fazer uma higiene cuidadosa do planeta. É preciso cumprir regularmente a obrigação de arrancar os baobás assim que são distinguidos das roseiras, como que se parecem muito quando novinhos. É um trabalho muito aborrecido, mas muito fácil. E um dia ele me aconselhou a me empenhar em fazer um belo desenho para pôr essa ideia direitinho na cabeça das crianças lá em casa. Se um dia elas viajarem, dizia ele, isso poderá ser útil. Às vezes, não há inconveniente em deixar o trabalho para depois. Mas em se tratando de baobás, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele se descuidou de 3 arbustos e, seguindo indicações do príncipezinho, desenhei tal planeta. Não gosto muito de falar em tom moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e são tão consideráveis os riscos que correria todo aquele que se perdesse num asteroide, que faço uma única exceção à minha regra. Digo, crianças, cuidado com os baobás. Se trabalhei tanto nesse desenho foi para avistar meus amigos de um perigo com que eles convivem, assim como eu, há muito tempo sem perceberem. A lição que eu dava valia a pena. Talvez me perguntem, por que nesse livro não há outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos baobás? A resposta é bem simples. Tentei, mas não consegui. Quando eu desenhei os baobás, estava estimulado pelo sentimento de urgência. Tá aí os baobás. Ah, príncipezinho. Assim, aos poucos fui entendendo sua vidinha melancólica. Durante muito tempo, você só teve como distração a amenidade do pôr do sol. Fiquei sabendo desse novo pormenor na manhã do 4º dia, quando você disse, adoro o pôr do sol, vamos ver um pôr do sol? Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar o pôr do sol. De início você teve uma expressão de grande surpresa, depois riu de si mesmo e disse, ainda acho que estou lá em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, como todos sabem, está se pondo na França. Era só conseguir ir à França em 1 minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França está um bocado longe, mas em seu planeta tão pequeno, era só puxar a cadeira a alguns palmos. E você olhava o crepúsculo sempre que quisesse. Um dia, viu o sol se pôr 44 vezes. E um pouco depois acrescentava, sabe,
Quando a gente está muito triste, gosta do pôr do sol. Então, no dia de 44 vezes, você estava assim tão triste? Mas o príncipezinho não respondeu. No quinto dia, também por causa da ovelha, esse segredo de vida do príncipezinho me foi revelado. Ele me perguntou de supetão, sem preâmbulo, como se fosse resultado de um problema, meditando durante muito tempo em silêncio. A ovelha, se come arbustos, também come flores. A ovelha come tudo o que encontra. Até a flor com espinho? Sim, até a flor com espinho. Então o espinho serve para quê? Eu não sabia. Na hora, estava muito ocupado tentando desatarrachar um parafuso apertadíssimo do motor. Andava bem preocupado, pois a avaria começava a parecer muito grave e a água potável acabando me fazia temer o pior. Espinho serve para quê? O príncipezinho nunca desistia de uma pergunta depois de fazê-la. Eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinho serve para nada. É pura ruindade das flores. Mas depois de um silêncio, ele soltou com uma espécie de rancor. Não acredito em você. As flores são frágeis, são ingênuas. Protegem-se como podem, acham-se terríveis com seus espinhos. Eu não respondi nada. Naquele momento pensava, se esse parafuso continuar resistindo, eu vou arrancá-lo com uma martelada. O príncipezinho atrapalhou de novo minhas reflexões. E você acha mesmo que flores? Não acho nada. Respondi qualquer coisa. Estou aqui ocupado com coisas sérias. Ele me olhou estupefato. Coisas sérias? Ele me via de martelo na mão, com os dedos pretos de graxa debruçados sobre um objeto que lhe parecia feíssimo. Está falando como gente grande. Senti um pouco de vergonha, mas impiedoso ele acrescentou. Está confundindo tudo, misturando tudo. Ele estava realmente muito irritado, sacudia seus cabelos dourados ao vento. Conheço um planeta onde existe um senhor carmesim. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez nada além de contas. E o dia inteiro repete como você, sou um homem sério, sou um homem sério. E isso deixa cheio de orgulho, mas não é um homem, é um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O príncipezinho agora estava lívido de raiva. Há milhões de anos as flores fabricam espinhos, há milhões de anos mesmo assim as ovelhas comem flores. E não é sério procurar entender por que elas têm tanto trabalho para fabricar espinhos que nunca servem para nada. Não é importante a guerra das ovelhas e das flores? Não é mais sério ou importante que as contas de um homenzarrão vermelho? E se eu conheço uma flor única no mundo que não existe em lugar nenhum a não ser no meu planeta e uma ovelhazinha pode aniquilar essa flor de uma só vez, assim numa manhã, sem nem perceber o que está fazendo? Não é importante isso? Ficou vermelho e depois continuou. Alguém que ama uma flor com um único exemplar nos milhões e milhões de estrelas sente-se feliz só de olhar para elas e pensa, minha flor está lá, em algum lugar. Mas se a ovelha comer a flor, para ele é como se de repente todas as estrelas se apagassem. E não é importante isso? Eu não conseguiu dizer mais nada. Desatou a soluçar, anoitecera. Eu tinha largado as ferramentas. Estava pouco ligando para o martelo, o parafuso, a sede e a morte. Numa estrela, num planeta, o meu, a Terra, havia um príncipezinho que eu precisava consolar. Peguei no colo, acalentei-o, dizia-lhe, a flor que você ama não corre perigo. Vou desenhar uma focinheira para a ovelha. Vou desenhar uma armadura para a flor. Vou. Não sabia muito bem o que dizer, sentia-me desajeitado. Não sabia como chegar até ele, onde o alcançar. É tão misterioso o país das lágrimas. Que lindo. 8. Bem depressa, aprendi a conhecer melhor aquela flor. No planeta do príncipezinho nunca houvera flores muito simples.
ordenadas com uma única fileira de pétalas que nunca ocupavam espaço e não atrapalhavam ninguém. Apareciam de manhã na relva e se extinguiam à noite. Mas aquela havia germinado certo dia de uma semente trazida não se sabe de onde, e o príncipezinho vigiara com muito cuidado aquele broto que não se parecia com os demais. Podia ser um novo tipo de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer e começou a preparar uma flor. O príncipezinho, que assistia à formação de um botão enorme, sentia que dali sairia uma aparição miraculosa. Mas a flor nunca acabava de se embelezar, abrigada em seu aposento verde. Escolhia com esmero as flores, vestia-se devagar, ajustava as pétalas uma a uma. Não queria sair toda amarrotada como as papoulas, só queria aparecer no pleno fulgor de sua beleza. Assim, ela era muito vaidosa. Sua misteriosa toilette, portanto, tinha durado dias e dias. Mas eis senão que certa manhã, justamente na hora de raiar o sol, ela se mostrara. Ela, que trabalhara com tanta precisão, disse bocejando: "Acabei de acordar. Desculpe, ainda estou toda despenteada." O príncipezinho então não pôde conter a admiração. "Como a senhora é linda, não é?" respondeu suavemente a flor. "E nasci junto com o sol." O príncipezinho logo percebeu que ela não era lá muito modesta, mas era tão enternecedora. "Acho que está na hora do desjejum", acrescentara ela logo depois. "Faça-me a bondade de cuidar de mim." E o príncipezinho, muito confuso, depois de pegar um regador com água fresca, servir a flor. Foi assim que desde logo ela o atormentara com sua vaidade, um tanto quanto melindrosa. Um dia, por exemplo, ao falar de seus 4 espinhos, ela dissera ao príncipezinho: "Que venham os tigres com suas garras." "Não há tigres no meu planeta", objetara o príncipezinho. "Além disso, o tigre não come relva." "Não sou relva", respondeu baixinho a flor. "Desculpe. Não tenho medo de tigre, mas tenho horror à corrente de ar." "O senhor não tem um paravento?" "Horror à corrente de ar? É muito azar para uma planta", observara o príncipezinho. "Essa flor é bem complicada. À noite, cubra-me com uma redoma, faz-me muito frio aqui. Péssimas instalações, lugar de onde venho." Mas interrompeu-se. Tinha vindo em forma de semente. Não poderia ter conhecido nada dos outros mundos. Envergonhada por ter se deixado apanhar, preparando mentira tão tola, tossiu 2 ou 3 vezes para fazer o pequeno príncipe sentir-se culpado. "O tal paravento? Ia buscar, mas a senhora estava falando comigo." Então ela forçou mais a tosse para fazê-lo sentir remorso. Assim, o príncipezinho, apesar da boa vontade de seu amor, logo começou a ter dúvidas sobre ela. Tinha tomado a sério palavras sem importância e ficara tristíssimo. "Não devia ter lhe dado ouvidos", confidenciou-me um dia. "A gente nunca deve dar ouvido a flores. Deve olhá-las e cheirá-las. A minha perfumava o planeta, mas eu não sabia sentir prazer nisso. Essa história das garras que tinha me deixado tão irritado deveria ter me conduído." E confidenciou também: "Eu não soube entender nada. Deveria tê-lo julgado pelos atos e não pelas palavras. Dela eu recebia perfume e luz. Nunca deveria ter fugido. Deveria ter adivinhado sua ternura atrás naqueles míseros ardis. As flores são tão contraditórias, mas eu era jovem demais para saber amá-la."